Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos nós outra vez para uma meditação com base na palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, a partir do versículo 14. O tema de hoje é o livro perdido. É uma história bem interessante que nós temos a contar. Que você que nos acompanha pelo YouTube está atento a essas pequenas meditações, você pode divulgá-las e assistir outras. Pastor Silas Rebouças Nobre no YouTube, certo? Deus abençoe então. Sobre o livro perdido. O Supremo Tribunal Federal, o STF, é o responsável por zelar pela Constituição da nossa Federação Brasileira. Todos nós sabemos disso. Mas, ultimamente, todo o Brasil sabe e tem acompanhado algumas arbitrariedades oriundas desse poder judiciário, e está colocando em dúvida se realmente ela está fazendo o seu papel. Isso porque nós reconhecemos que a Constituição da nossa Federação Brasileira é o documento mais importante que nós temos a seguir e a respeitar dentro dos limites que ela estabelece. Bom, nesses dias de hoje, esse assunto está sendo muito comentado, com muita razão, evidentemente. Mas eu queria chamar a atenção ao povo de Deus, ao povo cristão, que a maior autoridade do cristão não está na Constituição do seu Estado. Está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática que Deus deixou para o seu povo. Ela tem a última palavra em todo o sentido da vida humana, em todos os aspectos também da vida de um Estado. Portanto, ela é atemporal, está presente em qualquer época, importante e relevante em qualquer época. Ela é, portanto, para todas as culturas, em todos os tempos, só sendo um livro mesmo de Deus, né? Mas, infelizmente, este livro tão importante, mais do que o outro, às vezes está perdido numa estante ou está perdido até mesmo em algumas igrejas. Bom, o texto de hoje, 2 Crônicas, capítulo 14, nos conta a história do rei Josias. Foi neto, ou ele era neto, de um rei muito ímpio, dos piores da história de Israel. Mas ele teve um episódio muito interessante na sua vida que mudou não somente a sua vida particular, mas também a vida de toda a nação. Foi quando o sumo sacerdote, a mando do rei, foi fazer uma reforma no sentido físico na casa de Deus ou no templo. E é interessante que aí a gente observa que havia dinheiro que o sumo sacerdote Ilquias estava contando, e nessa reforma ele encontra um livro perdido. E esse livro é enviado ao rei, e esse livro é lido perante o rei, que é o livro da lei de Deus. Então, o rei passa por uma conversão, passa por uma transformação, e compreende que é importantíssimo, é incondicional seguir a palavra de Deus para estar seguro e feliz, para fazer um bom trabalho e ser aceito, evidente por Deus, é preciso obedecer. Então, esse livro que estava perdido realmente transformou não apenas o rei, mas veio a transformar todo o reino de Israel. Porque a gente lendo, a gente percebe que houve um verdadeiro avivamento em toda a nação. E o povo se quebrantou, a começar pelo rei, é claro.
se quebrantou e buscou a Deus. Foi um avivamento de grandes proporções que interviu na vida econômica, na vida social, na vida familiar, enfim, em todas as áreas da vida da sociedade, daquele estado. E isso realmente foi o que aconteceu, porque o rei pegou o livro e levou a sério, sancionou para todo o povo. Ele, claro, quando teve conhecimento, se humilhou perante Deus, pediu perdão. É como diz a própria palavra de Deus: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe, nós estamos carentes no Brasil, realmente, de ver uma história sendo mudada por uma nação que realmente tema ao Senhor. Uma nação que obedeça o livro que muitas vezes, não poucas e raras vezes, é achado. Está sempre perdido por aí. O livro perdido que foi encontrado na casa do Senhor, por incrível que pareça, hoje a gente percebe que parece que esse livro continua perdido na casa de Deus em muitos lugares, pelo Brasil afora, onde muitos líderes estão, tal qual o sacerdote Ilquias, preocupado às vezes com as reformas físicas, imobiliárias, e está preocupado, literalmente o texto diz, está preocupado com contar dinheiro, em pegar o dinheiro e etc. Realmente isso está sendo uma prática que tem envergonhado o Evangelho, evidentemente. Às vezes a gente até se preocupa e tem um pouco de receio de dizer: eu sou um pastor evangélico. Eu não sei mais. Porque se eu disser eu sou um pastor protestante, parece que essa linguagem está arcaica, ninguém mais a usa. O que é usual hoje em dia é ser evangélico. E dentro desse nome evangélico existe uma coxa de retalho muito grande, onde muitas coisas são praticadas e aceitas como verdadeiras seitas dentro da casa de Deus. São aceitas, sim. E o livro está perdido. E há preocupação em contar dinheiro, como o sumo sacerdote Ilquias estava naquela época em que achou o livro. Unge e oramos para que haja um avivamento no Brasil, evidentemente. Mas não pode haver um avivamento se esse livro não for achado, se esse livro não for pesquisado, não for estudado, não for obedecido, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Muito bem. Então, esse texto mostra claramente, por exemplo, só eu citei o texto bíblico, mas eu vou ler apenas 2 versículos. Relatou o escrivão ao rei. O sacerdote Ilquias lhe entregou um livro e foi lido diante do rei. Versículo 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou suas vestes, que é um símbolo, que é uma forma cerimonial da época, evidentemente, de demonstrar arrependimento, sabe, não está satisfeito com a situação e pede a Deus misericórdia. É uma atitude de humilhação. Ele se humilhou diante de Deus. E Deus realmente viu o estado do rei e promoveu ou orientou para que novas coisas viessem de boas a acontecer. Só que, infelizmente, 2 reinados depois de Josias, a cidade e o reino de Judá, em capital em Jerusalém, foi tomado pelos babilônicos e houve uma coisa muito terrível. Foram exilados por 70 anos, porque os sucessores do rei Josias não estavam mais preocupados com aquele livro que for achado. É como se o livro continuasse perdido. Oh, queridos, nós desejamos tanto, temos tanto amor
para com o Brasil. Gostamos das nossas leis também, mas queremos muito que o nosso Brasil verdadeiramente seja regido pelo livro sagrado, pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Realmente, se esse livro está perdido, por exemplo, na sua vida, no seio de sua família, urge achá-lo, restaurá-lo, obedecê-lo. É a palavra de Deus viva e eficaz. Sem ela, não há um tirocínio, não há uma direção, não há um futuro seguro, nem para a pessoa, nem também para a nossa nação. Que Deus abençoe, oriente, nos guarde e preserve a nossa vida para que vejamos ainda um Brasil realmente obediente à palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.